Olá, família! Como vocês estão? Primeiramente, feliz ano novo! Aconteceram muitas coisas em dezembro, muitos imprevistos e muitas situações as quais eu não esperava, né? A gente acha que a gente sempre tem controle e planejamento dos nossos dias, mas nem sempre ocorre como a gente espera. Então, por isso que o canal deu uma parada em dezembro, mas o ano começou e estamos de volta. Fico muito feliz em trazer a resenha que eu irei trazer hoje, que é Quando os Mortos Falam, da Cláudia Lemes. Foi indicação de uma seguidora e foi, assim, uma grata leitura, uma grata surpresa. Tanto é que virou um queridinho literário aí pra mim. Então, chega de blá 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 e bora pra resenha. Gente, o livro, ele trata de dois assuntos que eu jamais pensei que eles casariam, né? Assim, eles conversariam entre eles, que seria crime e espiritismo. Antes também de mais nada, preciso falar que o livro contém gatilhos fortíssimos de violência. Violências pesadas, tá? Se eu especificar aqui, o YouTube já vai me dar uma cortadinha. Mas assim, o livro fala de violência em sua, assim, sua forma, seu significado literal, tá? Aqui conhecemos e acompanhamos a história da Verê. Verê é uma ex-investigadora da polícia, tá? Porque ex. O que acontece? A gente começa lendo o livro, não tá entendendo muito bem o que tá rolando. Porém, a gente aí entende que a Verê é mãe, né? Ela tem 2 filhos. Só que, infelizmente, ela perdeu a filha. Ela é mãe de uma menina e de um menino. Mas ela acabou perdendo a filha em decorrência de um crime, né? A filha dela foi, assim, vítima de um homicídio, teve a vida ceifada, e foi esse evento, foi por causa deste acontecimento que a Verê pediu exoneração da polícia. E também, como resultado do que aconteceu, muito mais do que, assim, justificável, né? Assim, super dá pra entender. Ela acabou desenvolvendo uma série de fobias sociais e alguns problemas, né? Alguns distúrbios psicológicos. Tanto é que ela fica meses, assim, tipo, muito tempo sem colocar o nariz pra fora de casa, tá? E ela era casada com o pai das crianças, só que ela se separou e iniciou o relacionamento com uma outra mulher. Essa outra mulher é uma pessoa super bem resolvida e também tem uma estabilidade financeira muito boa, o que permite a Verê ficar assim na inércia. E é uma das coisas também que o livro fala muito. Tudo bem, gente, a gente tirar nosso tempo, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar quando a gente não tá bem, quando a gente passa por algum luto. Tudo faz parte do processo. Não dá pra gente ficar o tempo todo se cobrando. Não porque eu preciso fazer isso, porque não, porque eu tenho que fazer 1000 coisas todos os dias, eu tenho que ser ultra produtiva todos os dias. Não é bem assim, a gente tem sim que respeitar o nosso momento, as nossas fases, porém elas não podem durar para sempre. Ah, Mayara, então qual que é o normal? Não tem normal, gente, isso vai de você. E também vai muito do autoconhecimento, mas é muito perceptível quando você tá respeitando uma fase, tá respeitando um luto, de quando você realmente perdeu a vontade, sabe, de fazer qualquer coisa. E aí sim é hora de procurar ajuda. O que acontece? A Verê não procurou ajuda, ela simplesmente aceita que ela perdeu, assim, a graça na vida, é a realidade, e passa a viver os dias dela. Também conhecemos o Caio também, investigador da polícia, só que ele atua, né? A Verê pediu exoneração, ele atua, e é um dos melhores amigos dela, ele é sensacional. E o que entra, né? Como que acontece todo o Paranauê do livro? Temos a notícia, somos introduzidos à situação de que estão ocorrendo crimes bizarros, né, em São Paulo. Essa história se passa em São Paulo. E assim, não são crimes tipo, tá, a pessoa morreu, bala perdida. Não. São crimes que o MO realmente é de um serial killer, tá?
Temos as duas categorias de serial killer organizado e desorganizado. Eu vou vir explicar isso pra vocês com calma, de forma muito responsável, tá? E muito respeitosa. Quero explicar pra vocês que este é um assunto muito delicado. Eu costumo falar que pra falar, todo mundo fala, porque até papagaio fala. Só que pra passar informações, pra explicar, ainda mais se o assunto for assim sério, né? Quando a gente está falando de perfis criminológicos, enfim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande pra falar sobre o assunto, pra não sair falando caquinha. Então, assim, também, se você é novo, enfim, eu não sou advogada, tá? Eu sou formada, sim, em Direito, estudo criminologia, tá? A minha, assim, é o meu campo de estudo de fato, é onde eu pretendo trabalhar futuramente, assim, exclusivamente com criminologia, não que eu abandonaria o canal jamais, mas eu tô falando assim, fora, né, da internet. Então, quando eu trazer esse vídeo pra vocês, vocês podem ter certeza que ele chegará redondinho, tá? E vai ter informações de forma responsável, não midiática nem sensacionalista. Eu também irei trazer informações, não do Google, não da internet, enfim, eu vou trazer de livros, eu tenho uma coleção infinita sobre o assunto, então, fiquem calmos. Bom, os crimes que a gente tem conhecimento, né, na história, são bizarros, é de uma violência extrema, tá? Não é uma coisinha, não. São detalhados, são pesados, então por isso que eu tô falando novamente. Se você tem limitação ou gatilho em relação a isso, infelizmente não dá pra você ler o livro. Como que esses crimes, né, que de início a gente tem conhecimento dos 2 primeiros crimes que aconteceram, que são os que a polícia de São Paulo chegou, né, a saber, a ter conhecimento e a começar a investigar. Como que esses crimes conversam com a Verê, que já tá exonerada, com o Caio, que é investigador de polícia, e tipo assim, São Paulo é gigantesca, né? Não tem como saber qual crime vai cair, em qual pessoa responsável, enfim. Só que, como eu já falei pra vocês, aqui temos abordado espiritismo. Só para curiosidade, não que isso seja relevante, eu sou 50% católica e 50% espírita, tá? Eu acredito muito nas duas vertentes religiosas. E eu falo pra vocês que eu nunca li algum livro de espiritismo. Esse livro não é de espiritismo, tá? Só tô querendo dizer que eu nunca li algo sobre espiritismo que você compreenda e entenda tão bem quanto este. Já li Zíbia Gasparetti, já li um monte de livro espírita. Mas esse livro te faz entender tão bem, e ele cruza muito, né? Que a gente fala assim, tem que ter evolução espiritual, tem que ter perdão, tem que ter isso, tem aquilo. E é muito difícil. A gente falar que tem que perdoar, que tem isso, né? É muito fácil. Esse livro é sensacional no quesito espírita. Não se preocupem, não é tipo, fica falando só disso. Não é um livro religioso, mas conversa. Assim, a ideia da escritora foi genial e a ideia foi trabalhada de forma majestosa, sabe? E o que acontece? Temos um personagem chamado Walter. Ele é um senhor e ele é médium. E temos a neta dele, tá? Também, que é uma personagem extremamente fundamental para a história, Azuma, que também é médium, só que no caso dela, ela tá tentando bloquear esse dom. Ela não quer trabalhar com isso, ela não quer ter que lidar com isso, porque o livro ele fica passando, tá? A parte da Verê, do Caio, enfim, e a parte do Walter, da Azuma e do espiritismo. Lá no final eles se encontram. Porque assim, tem algumas vezes que ela tá lá na cozinha de boa e aparece um espírito, tipo, gritando horrível, pedindo ajuda, sabe? Então eu tenho muita dor dela nesse quesito, eu super entendo. E o vô dela não. O vô dela é um médium atuante de fato, trabalha na casa de espiritismo, tudo. E o que acontece? A vítima desses 2 crimes desse serial killer desencarnam, né, morrem, e entram em contato com o Walter e com a Azuma, pedindo socorro, né, porque na verdade, eu não vou entrar no mérito, porque é muito assim, além a explicação, mas se alguém morre de forma violenta, enfim, tem todo um processo, sabe, pra quem acredita, claramente. E esses espíritos entram em contato com o Walter e com a Azuma. E é aí que o Walter
através desses espíritos, entre em contato com a Verê. Como que ele entra em contato? Quando eu falo muito lá no Instagram do Operante. Se você não me segue por lá, vou deixar aqui pra vocês estarem dando uma olhadinha e me seguir por lá também. Tome muito cuidado com o que você posta na internet. Eu trabalho com rede social, amo, só que não é porque a gente trabalha que a gente tem que realmente postar tudo. Eu não sou a favor disso. Tem gente que e tá tudo bem, cada um sabe o que faz da vida. Porém, eu acho muito perigoso, sabe? Muito perigoso. Às vezes a gente posta alguma coisa que acha que não tem problema, e na verdade são as coisas mais perigosas. Por que eu tô falando isso? A Verê, há um tempo atrás, estava vendendo uma casa e colocou o telefone dela pessoal para entrar em contato. E o Walter pesquisou o nome dela e facilmente fez o link, né? A internet fez um link do nome da Verê com a situação da casa e ele já conseguiu o telefone dela. Então, assim, tomem cuidado se vocês postam em tempo real onde vocês estão, com quem vocês estão, enfim, eu acho isso muito perigoso aqui, só um conselho da tia mesmo. Mas, retornando ao livro, ele entra em contato com a Verê, e a Verê, obviamente, vai achar o Walter um lunático, um louco, só que eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou... Gente, meu negócio com resenha, com livro, não é dar a comida pronta pra vocês, é sempre instigar vocês a lerem, tá? Então, por isso que eu não entro nos pormenores dos pormenores. Mas, o que acontece? O Walter, ele tem informações muito precisas e muito... Assim, é anormal, não tem como ele saber daquilo, sabe? Se não é o autor do crime. Tanto é que acontece? Quando o Walter fala na ligação algumas coisas pra Verê, que se você quiser saber o que é, que desencadeia tudo isso, vai ter que ler, a Verê fala, só pode ele ser o autor do crime, não tem como ser outra pessoa. Porque ele sabe de informações que, se não é o autor, é a vítima, sabe? Pra saber desses detalhes. Só que todas as vítimas estão morrendo. E quando ele fala de mediunidade, enfim, tipo, ela fala, meu, é louco. Só que ela fala com o Caio, que é o melhor amigo dela, e o Caio vai atrás do Walter, porque a Verê não sai de casa. Só que aí, o Caio, que também é muito cético nesse assunto, encontra o Walter, tal, dá uma prensa nele, porque tem certeza que ele sabe de alguma coisa, ou que ele é partícipe, e o Walter, ele dá alguns detalhes da vida do Caio que não teria como o Walter saber. Tanto é que tem uma parte que o Walter fala um apelido que a avó do Caio chamava ele, e a avó do Caio já morreu. Então, assim, o Caio fica em choque, ele fica totalmente, assim, tocado, né, pela conversa que ele teve com o Walter, e o Walter convida ele a assistir lá a uma reunião, né, da casa lá espírita que o Walter dirige. E é a partir dessa reunião, nesse centro espírita, que tudo desanda. Por quê? Acontece uma situação que eu também não vou falar, que é a chave principal para desencadear toda a história. Esse livro também fala muito pra gente de, apesar de tudo na nossa vida ser escolhas, às vezes, gente, a gente tá predestinado a algo, sabe? A gente está destinado a algo que não importa o que a gente escolha. A gente sempre vai acabar caindo naquilo ali porque tava escrito, pra quem acredita também, no meu caso é. E é aí que a Azuma entra, dando um mini spoiler se você entendeu, é aí que a Azuma entra na história. O Walter, acontece um negócio com ele, dá vontade de sair falando tudo, mas não posso. Só pra finalizar um pouco e instigar vocês mais ainda. O Walter não é um lunático, isso eu posso, pelo menos na história, né, isso eu posso afirmar pra vocês. E a investigação pega um controle absurdo, porque temos uma delegada nessa história, que é uma ficante do Caio. E a menina, assim, é, tipo, super brava, super... Nossa, ela, assim, é sangue nos olhos. E ela também é super cética. E o Caio, depois que ele tem toda a situação lá na casa espírita, ele não é mais tão cético. E aí ele tem que tentar convencer a delegada a autorizar várias coisas para investigação, as quais ela não quer autorizar porque, tipo assim, é muito achismo, é muito mais, e não tem nenhuma prova.
Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô explicando, mas é que eu tô pegando os frames da história e é exatamente assim que acontece, sabe? Outra coisa que eu achei fenomenal no livro é que fala muito de como é realmente a situação da polícia no Brasil, né? A forma de trabalho deles e as condições de trabalho. Por quê? Esse livro fala muito mais da polícia civil do que a militar, são coisas diferentes. Mas a Verê até fala uma parte do livro que eu achei sensacional, que ela fala, as pessoas acham que investigador da polícia aqui em São Paulo é tipo CSI, essas coisas, e é muito mais burocrático do que você atuar em campo. Ela fala que era uma das coisas que mais, assim, deixavam ela decepcionada, porque quem é investigador de polícia, que nem ela e o Caio na história, eles querem ir lá na cena do crime participar, e nem sempre é assim, né, gente? Fora outras situações que eu não vou entrar também no mérito, que é muito polêmico, mas assim, a forma que é explicada a necrópsia, a investigação policial é muito, muito fidedigna à realidade, então é outra coisa fascinante. E a gente sabe que policial mata um leão por dia, mais o militar, né? Pra ganhar nada. Então, assim, esse livro aborda muitas situações da vida real da gente de uma forma sutil, mas numa ficção. Então, eu acho isso brilhante também. E outra coisa que aí pra mim foi a cereja do bolo do livro. E isso fala de forma expressa. O Brasil, como eu já conversei com vocês em alguns vídeos, ele não sabe, ele não acredita e ele não está preparado para lidar com serial killers. No Brasil, há alguns casos sim de crimes de serial killer, mas o Brasil ou não acredita ou não tem estruturas para lidar com isso. Então é mais fácil falar que não é um caso de serial killer, entende? O livro fala direitinho, tanto é que a autora também ela teve contato com delegados, investigadores de polícia na vida real para fazer a história, por isso que eu acho que ela tem tanta informação bem assim, bem próxima da realidade. E o que acontece? Ela é meio que uma crítica ao livro, sabe? Porque aqui eles acham que é uma coisa de americano, sabe? Tipo, serial killer, nossa, é americano. E não é, gente, não é. Psicopatas, sociopatas, existem as pencas, isso sim, existe as pencas. E pode ser teu vizinho e você nem suspeita. E aí que tá o perigo, sabe? Enfim, isso é assunto para outro vídeo também. Mas assim, esse livro ele levou meu coração de uma forma absurda. Favoritei fortemente, foi um dos livros assim mais marcantes que eu já li. Eu grifei muita coisa nele, porque tem muita coisa importante, de fato, para ser aplicado na vida real, que fala aqui. Dicas de como um serial killer pensa para capturar uma vítima, enfim. Aí, só para finalizar, de fato, a resenha. O que eu vou adiantar para vocês? O serial killer deste livro, ele age de acordo e faz as suas vítimas com base em filmes de terror. Cara, eu até arrepio, porque são filmes mega famosos de terror, tá? Não é tipo, não. Então, assim, esse serial killer, a cada vítima que ele faz é inspirado em um filme de terror. Ele segue fatos e situações do filme, sabe? Tipo, Psicose. Tem. Gente, é perfeito. Assim, a gente tem conhecimento no começo do livro apenas de 2 crimes, mas com o desenrolar da história vão aparecendo outras vítimas. Enfim, não consigo falar um defeito desse livro pra vocês de verdade. Eu não adivinhei o final, tá? Geralmente eu consigo adivinhar uma coisa ou outra, mas aqui foi, assim, totalmente elemento surpresa. Realmente, o serial killer que ela escreveu no livro é muito, muito, muito próximo do que realmente é um serial killer na vida real. É espetacular, o final não é previsível. Eu falei lá também nos stories do Operandi que até chegar na página 60, você fala, é legal, pau, não sei o que, não sei o que. Eu demorei, tipo assim, acho que 4 dias pra chegar até a página 60. Quando eu cheguei na página 60 em diante, mais ou menos na 60 em diante, eu não parei. Tanto é que eu terminei o livro em 2 dias depois disso. Porque não dá pra você parar, você engole o livro. Também, um fato que me marcou foi de um filme que existe na vida real também, que eu não conhecia, que é usado um método, né, de machucar a pessoa, que eu não quero falar a palavra, e eu fiz a besteira
de ir procurar essa cena do filme. Não façam isso, tá? Se você for ler, você vai entender qual que eu tô falando. Eu não sei se se eu achar o filme aqui pra vocês, eu falo. Mas não pesquisem essa cena. Não vale a pena, do fundo do meu coração, porque foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida, tá? Eu já vi muito filme de terror, vocês sabem disso, né? Teve o especial de Halloween. Mas eu nunca na minha vida eu vi uma coisa tão feia que nem nessa cena desse filme. Eu queria muito achar pra vocês. Gente, achei depois de muito tempo. Ó, eu até grifei, eu vou tentar aproximar pra vocês e eu escrevi assim, ó, nunca mais na vida. É essa cena que você consegue, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, não sei se tá focando, desculpa se não. Chama Bone Tomahawk, tá? Eu acho que é a cena, porque o filme não é isso, não chama assim, é um filme conhecido, com atores famosos, mas não assistam, tá? Essa cena. Não assistam isso, porque foi uma das coisas mais horríveis que eu já assisti em filme. Uma das não, foi a coisa mais feia que eu já vi em filme, que eu fiquei impressionada, realmente eu passei muito mal. Eu passar mal, vocês terem noção. Enfim, só leiam. Leiam esse livro. A autora, ela trouxe muito realidade na ficção. E eu realmente, assim, esse livro de 0 a 10 comigo tem a nota 15. Quero agradecer demais se você ficou comigo até o final desse vídeo. Tô muito feliz que a primeira resenha do ano de 2022 é esse livro que merece demais ser conhecido, caso você seja fã e tenha estômago, porque precisa ter muito estômago pra ler ele, tá? Muito mesmo. Se você já leu ou vai ler, me conta aqui nos comentários. E ele não é muito conhecido, deveria, porque tem muito livro que fica no chinelo com ele, sabe? Do assunto. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Queria também aproveitar para desejar um lindo ano para vocês. Acho que o maior desejo que eu tenho, assim, para a vida de vocês é saúde, em primeiro lugar, né? Principalmente do momento que estamos vivendo. Desejo que vocês realizem muitos sonhos e objetivos esse ano que vocês tenham aí. E, acima de tudo, desejo também que vocês sejam bons em essência. Quem me acompanha lá no Instagram do Operandi vai entender porque eu tô dando esse recadinho, que tem muito a ver com os últimos dias de dezembro, com tudo que aconteceu comigo em dezembro. Não foi nada sério, gente. Foi situações assim, sabe? Coisinhas pequenas que juntam. Existe muita gente boa no mundo, existe, mas infelizmente eu acho que na grande maioria são pessoas más, pessoas egoístas, pessoas egóicas, né? Então eu desejo que vocês sejam bons em essência. Não precisa ser bom naquele sentido de eu faço, mas você vai lembrar que você fez bem a alguém, isso já não é ser bom pra mim ou cobrar. Que vocês sejam bons de coração mesmo, sabe? Que basta pra você saber que você foi uma pessoa boa no dia de hoje. Enfim, quem me segue lá no Instagram vai entender todo esse papo. Se você não me segue, talvez eu esteja falando, tipo, nada aqui pra você. Gente, sejam felizes em 2022 o máximo que vocês puderem e vivam a vida como se cada dia fosse uma despedida, porque na verdade né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui. Feliz 2022, família Operandi. Um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem.